Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva e sintam-se todos acolhidos em nossas orações. A palavra de Deus fortalece a nossa fidelidade, a nossa confiança nele e a disposição para cumprir sempre sua vontade. Assim poderemos vencer as dificuldades da vida, as adversidades, as mentalidades que produzem o mal no mundo. Então, cheios de confiança, com muita fé, com muita alegria, recorramos sempre ao Senhor em todas as circunstâncias, pois seu agir tem como centro a nossa salvação. E o Evangelho desta quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2023, é o Evangelho de Marcos, o capítulo é o 3, versículos do 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poder acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: "Estende a mão." Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido, minha querida, com este lindo evangelho de hoje nós podemos refletir atentamente que no nosso dia a dia ainda existem muitos fariseus, muitos mestres da lei, claro que descaracterizados, esperando ansiosamente que erramos. Veja Jesus. Jesus conhecia, ele conhece o coração de cada um. Por isso nós não devemos nos preocupar, nós temos o discernimento e também temos a certeza de que ele é justo, sempre tem o melhor para cada um de nós. Então nós precisamos ter fé, ou seja, se estamos fazendo sempre a vontade do Pai, o mal já não tem mais vez, sempre prevalecerá a paz e o bem. E por mais que existam pensamentos desagradáveis, mal-intencionados, negativos, se não forem para ajudar ou nos ensinar algo, ou seja, se não for de Deus, não terá efeito. Então rapidamente cairá por terra, pois Deus não deixará prevalecer coisas erradas, coisas mal intencionadas, fingimentos, enganações, politicagens, enfim, tudo aquilo que seria para agradar o ego humano. Ego dominado pelo orgulho, tudo para exaltar, para atender à vontade da carne, melhor dizendo, nada terá sucesso se não for para a honra e glória do Senhor, porque sabemos que Deus é e sempre será justo. Veja Jesus. Jesus hoje nos dá um grande exemplo. Ele não se intimidava diante dos fariseus, daqueles partidários de Herodes, a quem só interessava observar as suas ações, tudo para apanhá-lo em algum deslize, principalmente em relação à lei judaica. Jesus não se preocupava com as acusações dos chefes judaicos, pois o mais importante era salvar a vida, tirar as pessoas da escravidão, do erro, do pecado. Essa era a missão que ele recebeu do Pai. Nada mais lhe importava. Assim sendo, nós podemos aprender, nós podemos compreender melhor que o homem da mão seca representa também a situação de alguém que está no meio da multidão. Só que essa pessoa se sente incomodado, envergonhado, procurando esconder-se porque não se acha digno de estar naquele lugar, perto dos outros. É também o estado de espírito de quem está marcado pelo erro, pelo pecado.
se oculta para que não vejam nele a sua maldição. Pode ser também uma pessoa a quem ninguém dá mais crédito, de quem ninguém quer se aproximar porque acha ser perda de tempo. Foi justamente a este homem que Jesus se dirigiu, embora soubesse que os fariseus, aqueles partidários de Herodes, aqueles mestres da lei, espreitavam para acusá-lo de burlar-se a lei. E os fariseus hoje representam os homens, as mulheres que procuram sempre algum impedimento para que o amor não prevaleça nas ações humanas, e sim a lei, o convencional, o que já foi formalizado como tradição. E muitas vezes nós, claro que pelas conveniências da vida, também deixamos claro que, entre aspas, morrer alguém que precisa de tão pouco para sobreviver. Apenas uma palavra de coragem, um incentivo, uma ajuda. Essas pessoas estão precisando ouvir: levanta-te e fica aqui no meio. Quantas pessoas precisam sair do anonimato, do desalento, do complexo de inferioridade e nós, sem percebermos, nós não vemos que essas pessoas estão do nosso lado, no meio de nós, tão silenciosas, camufladas. Por isso que neste Evangelho de hoje Jesus nos deu exemplo para que nós, agora, não é depois, principalmente quando chegar na sinagoga, isto é, na igreja, na comunidade, no nosso grupo de oração, podemos dizer também que na nossa casa, possamos também olhar ao nosso redor em busca daqueles que têm a mão seca, se escondem com vergonha de mostrar o seu defeito. Em outras vezes, somos nós os que nos refugiamos sob uma capa, não reconhecemos as nossas deficiências e por isso não conseguimos cura. Continuamos como aquele homem da mão seca, perdidos no meio da multidão. Claro que cada um de nós tem em si alguma coisa para se acanhar, no entanto, Jesus deseja nos colocar no centro, bem à vista de todos, nos manda estender a mão a fim de que a nossa mão seca seja vista, aceita pelos outros e assim sejamos curados, libertos, principalmente dos complexos e dos traumas que nos deixam defeituosos. E é assim, meu querido, é assim, minha querida, e este importantíssimo Evangelho de hoje vai nos conduzindo. Jesus é a cura. Ele quer nos curar sempre, independente da hora, do dia, se é sábado ou não, e vai além quando disse aos fariseus: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Com esta pergunta, é claro que Jesus provoca aqueles fariseus, porque eles sabiam sim qual era a resposta, mas não responderam, se omitiram. Preferiram não violar a lei a se decidir pela vida. A falta de resposta deixou claro que Jesus, cheio de ira e de tristeza, como acompanhamos hoje, porque eram duros de coração. E mesmo assim, Jesus cura aquele homem. Os fariseus, aqueles aliados de Herodes, decidiram encontrar uma maneira para destruir o mestre, um conflito que levará Jesus à morte. E veja, meu querido, minha querida, os atos de misericórdia e de amor de Jesus, principalmente com os pobres, com os excluídos, choca com o sistema religioso legal, porque Jesus, ele veio sim para destruir todo o sistema opressor e agora os fariseus planejam destruir Jesus. Veja que aquele homem da mão seca, representa mais um excluído pela sociedade, principalmente pela religião. Não podemos esquecer que no tempo de Jesus, a pessoa que tinha algum tipo de doença era considerada impura, pecadora. Aqueles fariseus, os líderes religiosos, representam também uma religião desumana, uma religião que pune com a pena de morte, que não observava as leis. Leis que só eram impostas para os pobres, excluídos, marginalizados. Enquanto que Jesus ele veio sim para defender, veio para resgatar, recuperar, garantir o direito à vida, a liberdade do povo. Então, realizando mais esta cura, Jesus demonstra claramente o seu amor que restaura, principalmente a dignidade, a esperança, a vida humana. Por isso que neste Evangelho de hoje, além de Jesus nos revelar seu amor libertador, nós também somos chamados a participar, a nos comprometer com esse amor que salva, que respeita, que promove a vida. A religião
não é e não deve ser opressora. Ela tem que nos aproximar cada vez mais de Deus através do Filho Jesus, nos tornar mais humanos, disponíveis para agir e fazer o bem, sem dia, sem hora marcada. Que possamos então acolher o irmão, a irmã, com o mesmo amor de Jesus e então transmitir alegria e vida a todos que nos rodeiam. Por isso, Espírito que humaniza, não me deixes transformar a religião em instrumento de opressão. Fazei ao invés que eu me coloque cada vez mais a serviço da vida. Amém. Muito obrigado você que me acompanhou até este momento na reflexão. Se for possível, coloque hoje logo abaixo nos comentários. Senhor Jesus, eu te amo. Eu me coloco, Senhor, inteiramente ao seu dispor, a serviço da vida. Assim, um forte abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E um ótimo dia.